Olá, boa noite para você. Deputado Guilherme Derrite propõe mudanças na lei antiterrorismo, mas mantém competências da Polícia Federal. INSS prorroga prazo para aposentados solicitarem ressarcimento de valores descontados de forma indevida. Primeiro dia da COP30 reforça a urgência de ações contra o aquecimento global. Bolsa atinge novo recorde e dólar cai após possível fim do shutdown nos Estados Unidos. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Bradesco. Fuja de cilada financeira. O projeto de lei antifacção apresentado pelo governo e relatado por Guilherme Derrite está na pauta da Câmara desta semana. E a busca é por acordos para que o texto seja votado. Vamos então a Brasília conversar com Jaqueline Frison, que tem todas as informações. Boa noite, Jaque. O relatório do deputado já está pronto, mas enfrenta algumas resistências? Enfrenta sim, Adriana. Muito boa noite para você, para todos que nos acompanham. Essas resistências vêm principalmente do Palácio do Planalto. Agora há pouquinho, o Derrite alterou o texto. Ele modificou uma das partes mais criticadas, que diz sobre a atuação, né? Faz referência sobre a atuação da Polícia Federal, que só poderia atuar, a PF só poderia atuar caso o Estado a convocasse. Agora, na mudança feita agora há pouquinho, ele diz o seguinte nesse novo texto: a PF poderá atuar por iniciativa própria, desde que comunique às autoridades estaduais competentes. Mais cedo, em nota, a Polícia Federal afirmou que o papel da instituição, o papel histórico da instituição da Polícia Federal no combate ao crime, especialmente crimes contra criminosos poderosos e organizações de grande alcance, poderá sofrer restrições significativas. O governo também publicou em uma rede social afirmando que, se o crime se tornou nacional, o combate a ele também tem que ser. Para partidos do centro, essa discussão está sendo contaminada pela política. A gente acompanha agora, vamos ver. A gente precisa despolitizar esse tema. O Guilherme Derrite é a pessoa mais preparada do Brasil para relatar esse projeto, porque é o secretário de Segurança do Estado mais importante do país. É a pessoa que lida no dia a dia com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. Então é a pessoa mais preparada para organizar as facções criminosas e é o que ele tem feito nos últimos anos. No início da noite, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, fez uma publicação numa rede social. Ele disse o seguinte: afirmou que intermediou um diálogo entre o deputado Derrite e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, com a finalidade de garantir que a PF manterá suas atribuições nas investigações contra o crime organizado. Essas discussões devem se prolongar até que o texto tenha acordo para poder ser votado, Adriana. E a gente segue acompanhando, né, Jaque? Obrigada pelas suas informações. Boa noite. Os advogados de Jair Bolsonaro já preparam uma nova estratégia para tentar evitar a condenação a mais de 27 anos de prisão imposta ao ex-presidente pelo Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, a primeira turma do STF rejeitou os recursos da defesa. A decisão de negar o primeiro recurso da defesa de Jair Bolsonaro foi unânime, com os votos dos 4 ministros que formam a primeira turma: o relator Alexandre de Moraes e os ministros Flávio Dino, Cristiano Zanin e Carmen Lúcia. O ministro Luiz Fux não participou porque pediu transferência para a segunda turma da corte. A estratégia da defesa de Bolsonaro agora é tentar levar o caso ao plenário do Supremo para que todos os ministros analisem o processo. Mas a corte já firmou entendimento de que esse tipo de recurso só é válido quando pelo menos 2 ministros divergem do resultado. No caso de Bolsonaro, só Fux votou pela absolvição do ex-presidente. Se o STF negar o último recurso, a defesa ainda pode pedir a manutenção da prisão domiciliar. Eu acredito que a defesa irá, tão logo esse processo, tão logo inicie, ou até mesmo antes mesmo do início do cumprimento da pena, fará provavelmente um pedido de prisão domiciliar em função da condição de saúde do ex-presidente. Nesta sexta-feira, a primeira turma vai começar a julgar a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no processo da tentativa de golpe de Estado. Ele vive nos Estados Unidos desde fevereiro, de onde articulou as sanções a exportações e a autoridades brasileiras.
O Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão de uma lei estadual que regulamentava o serviço de mototáxi por aplicativo em São Paulo. A maioria dos ministros considerou que apenas o Congresso pode legislar sobre transporte e trânsito. O INSS aumentou o prazo para solicitar o ressarcimento dos descontos ilegais de benefícios do Instituto. A previsão inicial era que o prazo terminasse nesta sexta-feira, dia 14, mas foi prorrogado até 14 de fevereiro de 2026. A informação foi dada pelo deputado Paulo Pimenta durante a CPMI do INSS, depois de uma reunião entre o Ministério da Previdência Social e o INSS. Até agora foram devolvidos 2 bilhões e 500 milhões de reais a 3 milhões e 700 mil aposentados e pensionistas vítimas de descontos entre 2019 e 2025. E a CPI mista pretendia ouvir nesta segunda-feira o depoimento de Igor Dias Delecrode, mas ele não respondeu às perguntas. Igor teve o direito de ficar em silêncio concedido pelo Supremo Tribunal Federal e não respondeu às perguntas. Durante a sessão, os parlamentares votaram pela apreensão do celular dele. O aparelho vai passar por análise. Igor é apontado como ex-dirigente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista, a ASAP. Também teria ligações com outras 3 empresas suspeitas de desviar mais de 700 milhões de reais de beneficiários do INSS. O primeiro dia da COP30 em Belém foi marcado por discursos que reforçam a urgência de ações contra o aquecimento global e a importância do multilateralismo. O primeiro dia da COP30 começou com a troca de comando. O presidente da edição anterior, no Azerbaijão, passou o cargo ao diplomata brasileiro André Corrêa do Lago e destacou a relevância do multilateralismo. So we need to unite in common purpose. O presidente da COP destacou a urgência de medidas efetivas contra o aquecimento do planeta. A gente aprovou a agenda formalmente, nos comprometendo a ter uma série de consultas sobre a presidência brasileira, sobre aqueles temas que preocupavam os países, principalmente tema de comércio, tema de financiamento, tema de NDCs, ou seja, nós nos comprometemos a fazer essas consultas e já trazer resultados na quarta. O secretário da Convenção da ONU defendeu mais recursos para a transição energética. De acordo com a diretora executiva da COP30, alcançar um entendimento sobre as medidas a serem adotadas é um processo que já está aberto. A gente já começou de uma maneira muito suave, com um acordo de agenda, mas tem 2 semanas pela frente, muito trabalho e muita negociação. Em discurso para mais de 190 delegações internacionais, o presidente Lula destacou que enfrentar o futuro passa por admitir a transformação climática global. Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria afadado ao aquecimento catastrófico de quase 5 graus até o fim do século. Estamos andando na direção certa, mas na velocidade errada. O discurso do presidente Lula também foi recheado de recados políticos. Ele criticou quem utiliza recursos para financiar guerras e não para enfrentar as mudanças climáticas. Se os homens que fazem guerra estivessem aqui nesta COP, eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1 trilhão e 300 bilhões de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. A missão da COP30 é mobilizar até 2035 quase 7 trilhões de reais para ações ambientais no mundo. Também definir um mapa do caminho para que o planeta não dependa mais dos combustíveis fósseis. Esta é a nossa mensagem também aqui, a aliança dos povos, a cultura com a sustentabilidade, a luta contra as alterações climáticas. À noite, foi inaugurado o Pavilhão do Brasil, na Zona Azul da COP30. O espaço será palco de encontros e debates sobre as metas climáticas do país, como reduzir em 67% as emissões de gases do efeito estufa até 2035.
O presidente americano Donald Trump, que não comparece à COP30, usou as redes sociais para criticar a construção de uma estrada no Pará. Eles devastaram a floresta amazônica para construir uma rodovia de 4 faixas para ambientalistas. Um grande escândalo, escreveu Trump. O americano fez referência à construção da Avenida Liberdade, que facilita o acesso de Belém às cidades da região metropolitana. O governador do Pará, Helder Barbalho, respondeu à declaração. O presidente norte-americano deveria apontar caminhos contra as mudanças climáticas. Poderia celebrar a redução histórica no desmatamento da Amazônia, com destaque para o estado do Pará, que obteve o seu melhor resultado, declarou o governador. Na primeira semana da COP30, negociadores de diferentes países iniciam debates sobre o clima, de onde começam a surgir acordos e compromissos para os próximos anos. Você sabe que há algum tempo atrás o pessoal achava que o tema do aquecimento global era para os nossos filhos, para os nossos netos, que a nossa geração não ia enfrentar isso. Agora a gente percebe que é para ontem. Olha o que aconteceu há 1 ano e pouco no Rio Grande do Sul. Olha o que tem acontecido de seca e desertificação, gente morrendo em várias partes do mundo pelas mudanças do clima. Isso é para agora. O governo do Paraná confirmou que ao menos 3 tornados atingiram o interior do estado. A cidade mais devastada foi Rio Bonito do Iguaçu. 6 pessoas morreram e quase 800 ficaram feridas. E a semana começou com um longo trabalho de reconstrução. Uma câmera na Universidade Federal da Fronteira Sul gravou a aproximação do tornado. Os ventos atingiram a velocidade de 330 km por hora. Bastaram poucos minutos para que quase todos os imóveis de Rio Bonito do Iguaçu, que tem 14 mil habitantes, fossem destruídos. Ontem, centenas de pessoas participaram dos enterros dos 6 mortos. Entre eles, o da adolescente, Júlia Quapes, de 14 anos. Uma menina tão sonhadora, sabe? Meiga, carinhosa, sabe? As pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer ela puderam conviver com uma menina cheia de vida. As escolas foram destruídas e não há ônibus. Por isso, as aulas foram suspensas. 22 pessoas ainda estão internadas e mais de 1.000 não têm para onde voltar. Dona Terezinha se emocionou diante da casa destruída. Chorando toda hora. O foco agora é na limpeza de Rio Bonito do Iguaçu. Centenas de voluntários retiram entulhos de casas e lojas. E máquinas pesadas vindas de outras cidades e até de outros estados, como Rio Grande do Sul, recolhem tudo. Um trabalho que deve durar até 5 dias. Em centros de apoio, voluntários distribuem toneladas de donativos. Já é a 5ª casa que a gente consegue cobrir com telhas, trazer ajuda humanitária, cesta básica, material de limpeza. O governo do Paraná destinou 50 milhões de reais para a reconstrução. Cada família cadastrada terá direito a até 50 mil. Conforme vai ter no laudo, aí vai ter um critério de liberação de recurso que nós vamos pagar diretamente para a empresa que fornece material de construção, que vai entregar, obviamente, o material para as pessoas que estão sendo autorizadas. Entre a solidariedade e a disposição dos atingidos pelo tornado, Rio Bonito do Iguaçu tenta recomeçar. A senhora vai reconstruir? Vou reconstruir. Já fiz o cadastro, né, para vir verba. Não sei quando vai vir, mas certo vai vir, né? Porque aqui é meu lugar, né? As tempestades também provocaram destruição em outros estados do sul. Na divisa entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um jovem morreu durante a passagem de um ciclone. O corpo de Augusto Micael Halber da Silva, de 21 anos, foi localizado às margens do rio Capivaras, em São José dos Ausentes, na Serra Gaúcha. O carro dele caiu de uma ponte que liga o Rio Grande do Sul a Santa Catarina. Augusto estava a caminho de Criciúma, onde visitaria a namorada. Com a confirmação de mais essa vítima, as mortes na região sul subiram para 7. Aqui no Rio Grande do Sul, 39 municípios notificaram algum tipo de problema provocado pela passagem do ciclone extratropical. Em Bento Gonçalves, a 120 quilômetros da capital gaúcha, um deslizamento de terra bloqueou o trânsito na BR-470. Em Porto Alegre, a velocidade do vento chegou a 77 quilômetros por hora. A devastação foi maior em Santa Catarina.
3 tornados atingiram as cidades de Xanxerê, Faxinal dos Guedes e Dionísio Cerqueira. As rajadas de vento ultrapassaram 100 km por hora. Xanxerê decretou situação de emergência. A casa da Ângela foi destelhada. Foi bem assustador. Eu estava com uma cliente e ela também ficou apavorada. Eu fui correndo para fechar a porta e ela já pedindo para minhas crianças para ficar debaixo da mesa. Em Dionísio Cerqueira, na fronteira do Brasil com a Argentina, uma escola foi completamente destruída. Esse vídeo mostra a intensidade do vendaval. Em 30 segundos, uma casa é arrancada do chão. A empresa do Júlio, inaugurada há 1 ano, também foi devastada pela tempestade. Segundo, de destruição, de apavoramento. Mas graças a Deus, todos os colaboradores sem nenhum dano, que é o mais que importa. Em Brasília, um carro foi engolido por uma cratera. A imagem foi registrada durante uma tempestade que atingiu a capital federal nesse domingo. Olha só a parte de trás do veículo ficou visível. O casal que estava no carro, felizmente, não se feriu. E na Bahia, um homem foi resgatado depois que o carro em que ele estava foi arrastado pela enxurrada e caiu em um córrego. Foi em Vitória da Conquista. Nas imagens, o motorista, olha só, sobe no teto do veículo, mas acaba sendo levado pela correnteza. Poucos metros ali do local, ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital, onde recebeu atendimento médico. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o governo do Rio de Janeiro envie em até 48 horas imagens das câmeras corporais que foram usadas pelos agentes na mega operação que terminou com 121 mortos. Eu me despedi dela, mas Jaqueline Frisão está de volta aqui, ao vivo de Brasília, e tem as informações, né, Jaque? É isso, Adriana. Olha só, além dessas imagens que você citou, o STF quer o quê? Os laudos de necropsia e também os relatórios policiais. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem que informar, por exemplo, quem foi preso durante as diligências e prestar contas das audiências de custódia. Já o Ministério Público precisa apresentar os laudos da perícia independente e também a íntegra da investigação que levou à operação. Enquanto a Defensoria Pública precisa esclarecer se tem acesso a todas as provas e se acompanha de forma adequada os familiares dos mortos. O ministro também suspendeu o inquérito contra moradores e parentes que investigava crimes de fraude processual na retirada dos corpos da mata. Agora sim, uma boa noite, Adriana. Obrigada pelas suas informações mais uma vez, Jaque. Uma ótima noite para você. O Banco Central anunciou regras para operações com criptoativos como as criptomoedas. Toda a atividade vai ser fiscalizada pelo BC para dar transparência e reduzir a margem para golpes e lavagem de dinheiro. Também foi determinada a criação de sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais, que devem ter sede aqui no Brasil. As regras entram em vigor em fevereiro e as empresas têm 9 meses para se adequar. A Bolsa de Valores bateu um novo recorde nesta segunda-feira. O Marcos Guimarães acompanhou as notícias do mercado, traz todas as informações para a gente ao vivo, né, Marcos? Boa noite. E Adriana, boa noite para você e para todos que nos acompanham. Pela primeira vez na história, o índice da Ibovespa fechou a 155 mil, atingiu esse patamar 257 pontos. Um dos fatores que colaborou com a alta de 0,77% foi o otimismo internacional pela expectativa do fim da paralisação nos Estados Unidos. Foi a 14ª alta seguida e o 11º recorde de fechamento consecutivo. O dólar também caiu. A moeda americana recuou 0,55%. No fim do dia, fechou a R$ 5,30. Notícia boa, né, Adriana? Notícia excelente. Obrigada, viu, Marcos? Uma boa noite para você. A Justiça do Rio de Janeiro decretou a falência do Grupo Oi, mas autorizou a continuidade dos serviços prestados no país até que outro grupo assuma o controle da companhia telefônica. A Oi teve os bens congelados para o pagamento de uma dívida estimada em R$ 1,7 bilhão. A empresa não se pronunciou.
Já saíram os resultados da segunda edição da Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira. A iniciativa, realizada pelo Tesouro Nacional com o apoio do Ministério da Educação, tem ajudado os alunos de escolas públicas e particulares a organizar as economias e planejar o futuro. Aqui, o uso do celular foi autorizado por uma boa causa: educação financeira. Contas e mais contas que fizeram da Escola Municipal de Ensino Fundamental Hipólito José da Costa, na zona norte da capital, destaque da Olimpíada de Tesouro Direto de Educação Financeira. Foram 8 medalhas conquistadas. No começo eu não pensei muito na medalha em si, eu pensei mais em fazer a prova e sair bem, mas quando eu recebi a medalha eu soube que o esforço valeu a pena. Estou podendo engajar mais, né, nas minhas finanças, podendo guardar dinheiro, né, fundo de investimento para poder usar no futuro, sabe? Ter uma faculdade, né, eu penso já no futuro. A segunda edição da Olimpíada Financeira registrou um crescimento expressivo. O número de alunos passou de 546 mil no ano passado para 1.700.000 esse ano. E o total de escolas participantes dobrou de 6.500 para 13.000 instituições de ensino. Sempre tem ali algumas iniciativas que premiam tanto a escola como com laboratórios de informática, robótica, ciências. Os professores das escolas premiadas recebem também um incentivo de R$8 mil ali por ter participado, os diretores. Os alunos medalhistas têm um impacto brutal no empoderamento deles. Nós começamos neste ano, vai desde a 6ª série até o 3º ano do ensino médio. Então imagina esse aluno do 6º ano, ele tem toda uma jornada para percorrer. Se a gente continuar tendo esse crescimento, dobrando, triplicando o número de alunos por ano, nós vamos formar uma geração de jovens completamente distinta do que foi a nossa geração e a geração dos nossos pais, né? Luciano foi bancário e hoje é vice-diretor da escola. Foi o responsável por implantar o curso de gestão financeira. No ano passado, foram 78 inscritos, com 8 medalhas conquistadas. Este ano, foram mais de 500 inscrições na escola. A gente vive num bairro com vulnerabilidade social e econômica muito grande. E a gente vive num país em que sobra muito pouco para investir, na maioria das famílias. E quando sobra algo, as pessoas investem mal porque não conhecem o mercado. É dar informação para que as pessoas, a partir dela, possam tomar suas decisões de maneira consciente, de maneira responsável. Oportunidade de aprender o que não consta do sistema disciplinar obrigatório e que auxilia jovens e adultos. É muito importante, né, aprender sobre o dinheiro, né, como lidar com ele, aprender sobre os títulos que eu aprendi, né. Quero investir também no Educa Mais para minha filha. Uma filha, já tenho uma filha, né, vou ter outra agora. Tem que investir para a educação delas, né. Tá certo. Um dos juristas mais importantes do Brasil completou 90 anos. Ives Gandra é considerado um dos mais influentes juristas do país, com mais de 100 livros publicados e referência intelectual para o direito constitucional e tributário. O ex-presidente Michel Temer, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital, Ricardo Nunes, participaram da celebração no complexo da Sala São Paulo. O ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, deixou a prisão nesta segunda-feira depois de passar 20 dias detido em Paris. Um tribunal aceitou o pedido da defesa e Sarkozy vai aguardar em liberdade o julgamento do recurso. Ele foi condenado a 5 anos de prisão por financiar a própria campanha com dinheiro do governo da Líbia. Sarkozy governou a França entre 2007 e 2012. Israel e Estados Unidos começaram as conversas para a segunda fase do acordo de paz com o grupo terrorista Hamas. Na faixa de Gaza, as forças israelenses mataram 2 terroristas que cruzaram a linha que separa as áreas de controle do território. O premier Benjamin Netanyahu recebeu um dos principais negociadores do cessar-fogo, o genro de Donald Trump, Jared Kushner. Os dois discutiram as próximas etapas do acordo e estratégias para garantir que os terroristas entreguem as armas. No domingo, o grupo terrorista Hamas devolveu os restos mortais do refém que estava há mais tempo em poder dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. O tenente do exército israelense, Adar Golden, foi morto em agosto de 2014 em uma operação militar. Depois de 11 anos, os restos mortais do militar finalmente voltaram a Israel. A mãe agradeceu pelo trabalho dos militares na última década. A repatriação é uma mensagem de dignidade.
O enterro de Hadar será amanhã na cidade de Kfar Saba. O grupo terrorista ainda mantém 4 corpos de reféns na faixa de Gaza. Todos foram sequestrados nos ataques de 7 de outubro de 2023. E o Parlamento de Israel aprovou em primeira votação um projeto de lei que prevê a pena de morte para terroristas. Foram 39 votos a favor e 16 contra. O projeto estabelece a pena para qualquer pessoa que cause a morte de um cidadão israelense por motivos raciais ou de ódio com a intenção de prejudicar o país. A proposta, apoiada pelo governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segue agora para análise nas comissões do parlamento. Agora à noite, o Senado dos Estados Unidos aprovou um acordo para encerrar a paralisação dos serviços do governo federal, que já dura 41 dias. O projeto segue agora para a Câmara. Senadores republicanos conseguiram convencer parte dos democratas a mudar de posição. Em troca, adversários de Donald Trump conseguiram a garantia da votação para estender os subsídios a programas de saúde. Depois de quase 3.000 voos serem cancelados ontem por causa da paralisação do serviço público, o Senado iniciou o processo que vai permitir a retomada dos serviços. Assim que deixar o Senado, o projeto deve passar pela Câmara de maioria republicana e depois seguirá para a sanção presidencial. Donald Trump comemorou o acordo. Disse que ele é muito bom para o país e prometeu discutir os benefícios de saúde. Mais cedo, ele recebeu o presidente da Síria, Ahmed al-Shara, na Casa Branca. Os dois se reuniram a portas fechadas. Essa é a primeira visita de um chefe de Estado sírio a Washington desde a independência do país, há quase 80 anos. A vinda do presidente aos Estados Unidos representa uma mudança significativa nas relações entre os países. Desde a semana passada, o líder da Síria não faz mais parte da lista de terroristas do governo americano. Al-Shara já liderou um grupo que era ligado à Al-Qaeda, mas mudou de posição e trabalhou para derrubar o ditador Bashar al-Assad. Pelo menos 8 pessoas morreram na explosão de um carro em Nova Delhi, na Índia. O veículo trafegava em baixa velocidade e explodiu perto de um ponto turístico da capital indiana. O incêndio atingiu outros carros. Além dos mortos, 19 pessoas ficaram feridas. Aeroportos, estações de trem, prédios governamentais e locais históricos tiveram a segurança reforçada. Um suspeito foi preso. A 56ª Convenção da Confederação Israelita do Brasil, considerado o principal encontro da comunidade judaica brasileira, debateu o aumento do antissemitismo no mundo. Além de palestras e debates sobre as relações de Israel e do Brasil, uma cerimônia homenageou os sobreviventes do Holocausto. O encontro reuniu membros da comunidade judaica e figuras políticas, como o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e o governador do estado, Tarcísio de Freitas. Os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Ronaldo Caiado, de Goiás, e o do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também marcaram presença. Foi a 56ª Convenção da Confederação Israelita do Brasil, que teve como tema o antissemitismo. Os jornalistas da Record, Camila Busnello e André Tal, foram convidados a falar sobre as experiências em coberturas em guerras e em documentários sobre os campos de concentração. Eu acho que é uma história que tem que ser contada e recontada, principalmente para as novas gerações, para que conheçam a tragédia que foi o Holocausto, e para que isso nunca mais aconteça. No encontro, debates sobre os conflitos no Oriente Médio e as relações do Brasil com Israel. Nós nos reunimos uma vez por ano, numa convenção, com todas as federadas, para debater assuntos que nos são caros. Questão do antissemitismo, questões do Holocausto e, recentemente, toda a questão do Estado de Israel, que tem sido deslegitimizado. Em visita ao Brasil, o porta-voz do exército israelense falou sobre o combate ao grupo terrorista Hamas. Desde o ataque terrorista em outubro de 2023, a Confederação Israelita considera que houve uma escalada do antissemitismo no mundo. Infelizmente, a desinformação no Brasil é muito grande. As narrativas enganosas são imensas. O povo brasileiro ama Israel. Uma das partes mais importantes do evento é esta homenagem a sobreviventes do Holocausto que vieram para o Brasil e aqui construíram as próprias famílias. Eles são considerados mensagens vivas de esperança.
Em lembrança aos dias 9 e 10 de novembro de 1938, quando aconteceram os ataques que marcaram o início da perseguição aos judeus, uma vela foi acendida num ato de respeito. Não faz sentido que a visão ideológica turve algo que é tão importante, algo que nasceu para que ninguém esquecesse os horrores do Holocausto. E agora o esporte. A CBF confirmou que vai usar o impedimento semiautomático a partir do Brasileirão do ano que vem. O sistema terá uma tecnologia de checagem mais moderna e rápida também para diminuir os erros de arbitragem. O primeiro passo para melhorar a arbitragem brasileira foi dado. A gente vai dar todas as ferramentas necessárias e investimento necessário para a arbitragem, para a nossa arbitragem chegar numa excelência. A ideia é se inspirar no modelo europeu, onde o sistema já é usado. Uma empresa da Inglaterra foi escolhida pela CBF. A tecnologia do impedimento semiautomático utiliza câmeras e sensores ao redor do campo para gerar em poucos segundos uma reconstrução 3D da jogada, que é enviada ao árbitro de vídeo. A novidade vai minimizar o tempo de pausa e principalmente os erros. A arbitragem brasileira precisa primeiro resgatar a credibilidade. Os agentes do futebol, jogadores, dirigentes, torcedores, precisam primeiro acreditar no árbitro. O presidente Samir Chaudhry aproveitou o evento para afirmar que a CBF não aceitará qualquer tipo de xenofobia no futebol brasileiro. A declaração foi dada após a repercussão das falas dos ex-treinadores Oswaldo de Oliveira e Emerson Leão, que se mostraram contra a contratação do técnico estrangeiro Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira. Não afetou o Ancelotti. O que eu quero deixar claro aqui é que a gente não vai permitir qualquer tipo de xenofobia, discriminação por conta de nacionalidade. A gente vê o profissional pela competência dele. A seleção brasileira já está na Europa para os últimos amistosos do ano contra Senegal e Tunísia. Apenas os 4 atletas que disputaram as partidas desse domingo pelo Brasileirão ainda não se apresentaram. O técnico Carlo Ancelotti quer ajustar o time para jogar como um reloginho. O Big Ben é o símbolo da pontualidade britânica. Desde 1859, os sinos tocam de 15 em 15 minutos, sem atrasar um segundo sequer. Os britânicos vivem no horário correto. E não é que a seleção brasileira está seguindo essa tradição à risca? Treino marcado para as 3 da tarde e em ponto, os jogadores já estavam em campo. O time está quase completo. Ainda faltam 4 dos 26 atletas que devem chegar a Londres amanhã, sem atrasos. Nessa data FIFA, o Brasil quer evitar os altos e baixos dos últimos amistosos, quando venceu a Coreia do Sul por 5-0 e depois perdeu para o Japão de 3-2. Agora os jogos serão contra Senegal, aqui em Londres, e depois Tunísia, em Lille, na França. O objetivo é jogar bem, sem medo e se divertir. Então, acho que é importante para a gente já poder, desde já, poder estudar o adversário, né? A gente não sabe como vai ser os grupos da Copa do Mundo, então acho que vai ser um grande teste para a gente tem tudo para fazer 2 grandes jogos. Faltam 213 dias para a Copa e o tempo, em qualquer lugar do mundo, passa rápido. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a jogo com muita chuva, né? Gramados ruins, mas o que dizer dessa partida no Canadá, debaixo de muita neve? O jogo entre Ottawa e Calgary precisou aí ser adiado por 1 hora, mas não foi cancelado não. A cada 15 minutos a partida era paralisada para que a neve fosse retirada. E nem a nevasca impediu o mexicano Davi Rodrigues de marcar um golaço de bicicleta. O gol ainda deu o título da Premier League canadense ao Ottawa, que foi fundado em 2020 e é uma franquia do Atlético de Madrid da Espanha. Esse foi o Jornal da Record. Ouça essa e as outras edições dos boletins JR 24 horas também nas plataformas de áudio. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você.